Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Acha o texto, fecha os olhos e ora mais uma vez. Peça ao Senhor para falar com você através dessa palavra. Oséias 6, 3. Acha o texto, Oséias 6. Vamos ler o versículo 3. Mas com a sua Bíblia aberta nesse texto, fecha os olhos, ora ao Senhor mais uma vez. E nesta oração em especial, peça a Deus para falar com você através dessa palavra. Senhor Deus, nós agora nos aquietamos e nos silenciamos para ouvir o Senhor. Deus, nós precisamos te ouvir, nós carecemos vitalmente mesmo da sua palavra. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós e fala-nos. Abra essa verdade do Senhor para as nossas mentes e para os nossos corações. O Senhor conhece cada um de nós que aqui estamos. O Senhor sabe do que cada um de nós precisamos com relação a essa ministração especificamente. Então, com poder e graça, fala a cada um de nós, nos abençoe, Santo Deus, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Antes de ler o versículo, quem esteve aqui domingo passado? Domingo passado. A maioria, né? Joia. Domingo passado, nós meditamos num convite que Deus nos fez, que Deus nos faz, que está presente lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Você se lembra qual é o convite? Aproximemo-nos de Deus e Ele se aproximará de vocês. Convite do Senhor para nós: aproximem-se de mim, e vocês se aproximando de mim, em resposta eu também me aproximarei de vocês. E à luz desse texto, nós meditamos no princípio de que Deus não é comércio online. Deus ele não é e nem tem um site de comércio online. Nós meditamos no fato de que lá nos mercados online, os mercados livres da vida, as Magalus da vida, se você for lá, escolher o seu produto, passar o cartão ou fazer um Pix antes, eles vão, com toda certeza, te enviar aquele produto sem nenhuma necessidade de relacionamento entre você e eles. Não é necessário haver relacionamento. É necessário que haja apenas uma relação comercial. Escolhe o produto, passa o cartão ou faz um Pix e lá de longe eles vão enviar para você um produto sem vocês se conhecerem, sem vocês nunca virem a se conhecer. E nós vimos também que com Deus definitivamente não funciona assim. Que com Deus Ele não envia as suas bênçãos especiais, aquelas bênçãos que são destinadas aos seus filhos, friamente, à distância, sem que haja assim, um relacionamento muito próximo, um relacionamento muito íntimo entre você e Ele. Nós vimos que a nossa relação com Deus, como bem ilustrou C.S. Lewis, ela é muito parecida com a nossa relação com o fogo e com a água. Se você quiser se beneficiar do calor do fogo, você vai ter que
necessariamente se aproximar do fogo para se aquecer. E que se você quiser se beneficiar da água que hidrata e refresca, obrigatoriamente você terá que tocar na água. E que da mesma forma nós só podemos desfrutar das bênçãos especiais de Deus para os seus filhos se nós desfrutarmos da presença de Deus pessoalmente e intimamente. E hoje, meus irmãos, nós vamos meditar em um outro tão belo e tão extraordinário quanto convite de Deus também para nós, para mim e para você. E assim, se nós que fomos convidados a nos aproximarmos dele, ao atender esse convite, somos convidados a nos relacionarmos, a conhecermos a ele. E se uma vez, já estando caminhando com ele, e tendo já algum conhecimento prévio dele, ele expande esse convite, nos chamando a nós nos colocarmos numa postura, num estilo de vida em que nós buscamos continuamente conhecê-lo mais e mais, e assim para todo sempre. Para isso, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos, e não apenas conheçamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Para nós entendermos esse texto, é importante nós viajarmos no tempo e voltarmos lá para o contexto em que o profeta Oséias, iluminado pelo Espírito Santo, conduzido por Deus, registrou esse convite para aquele povo naqueles dias, mas um convite que se estende para mim e para você aqui hoje. Israel, ali naqueles dias do profeta Oséias, isso lá pelos idos de 740, mais ou menos, antes de Cristo, Israel ali naquele momento já existia como uma nação global há mais de 500 anos. E aí, se você conhece, ainda que um pouco da história de Israel, como foi que nasceu Israel, como foi que Israel se estabeleceu na Terra Santa, como foi que Israel continuou existindo ali naquele lugar tão hostil e que lá ainda perdura até hoje, para Israel já estar existindo como nação há mais de 500 anos ali naquele lugar, é porque Israel já vinha, durante todo aquele tempo, experimentando as bênçãos de Deus de uma forma ímpar, de uma forma que nenhuma outra nação na terra havia experimentado até então. Por isso mesmo, por causa do nome de Deus cravado em Israel, por causa da boa mão de Deus cercando Israel, por causa de Deus carregando Israel no seu próprio colo, Israel, ao longo daquele tempo, se transformou num dos países mais próximos do mundo naqueles dias. No entanto, ainda que tenha sido assim, Israel, ali nos dias do profeta Oséias, estava vivendo em um dos seus piores momentos. Isso porque os reis, que eram os pastores da nação, eles haviam se esquecido de Deus e eles se tornaram idólatras, abandonaram o culto a Deus. Houve muitos momentos em que eles trancaram a porta do templo para que não apenas eles adorassem a Deus, mas para que o próprio povo não ousasse ir lá adorar o Senhor. Houve momentos em que eles perderam a Bíblia, ninguém sabia onde estava a Bíblia foi tão esquecida, tão deixada de lado que ela se perdeu, um objeto perdido, a palavra de Deus, desprezada a tal ponto de sumir, e ninguém ter acesso a ela. E no lugar do culto a Deus, esses reis trouxeram outras divindades, com D minúsculo, é claro, falsas divindades, construíram postes, ídolos, altares para esses ídolos, e levaram então a nação a se prostrar diante desses falsos deuses, que nada tinham a ver com a prosperidade, com a vida, com a resistência de Israel, mesmo em tempos tão hostis. Não bastasse o que os reis fizeram, os sacerdotes,
os que foram levantados por Deus, consagrados por Deus para pregar para o povo, para apresentarem o povo para Deus, para fazerem a intercessão entre o povo e Deus, os próprios sacerdotes, aqueles que Deus havia separado para viverem vidas completamente dedicadas ao Senhor, ao culto ao Senhor, eles se tornaram corruptos. Eles estavam usando o seu poder religioso, a sua influência religiosa, a sua autoridade espiritual para enriquecer, para construir estruturas de poder, de uma forma muito, mas muito parecida com aquilo que nós vemos hoje nos nossos dias também. E o povo negligente, o povo influenciado ali pelos seus líderes políticos e pelos seus líderes espirituais, o povo mergulhou de cabeça e profundamente na idolatria e na corrupção. Naquele momento, olha o contraste entre a condição espiritual de Israel e a situação deles enquanto uma nação na terra. Naquele momento em que isso tudo estava acontecendo no campo espiritual, Israel tinha muita, mas muita prosperidade material, territorial e militar. Isso porque Oséias está profetizando isso aqui, mais ou menos ali nos dias do rei Jeroboão II. E aí, se você está sempre aqui aos domingos, talvez você se lembre de que Jeroboão II, que reinou no norte, ele foi quase um segundo Salomão. Porque durante um tempo atrás, Israel, por causa das muitas guerras, perdeu grande parte do seu território. E Jeroboão II, sob a profecia e a pregação do profeta Jonas, foi quem reconquistou aqueles muitos territórios. E assim, então, trouxe prosperidade, muita prosperidade material para a nação. Então, naquele momento específico, politicamente, economicamente, territorialmente falando, militarmente falando, Israel estava desfrutando assim de uma segurança, de uma estabilidade, de uma prosperidade muito grande, reconhecida pelo mundo da época. Porém, espiritualmente, eles estavam morrendo. E porque, apesar da prosperidade material, eles estavam morrendo espiritualmente, consequentemente, eles estavam podres moralmente. Isso porque, provavelmente você se lembra, uma frase da teologia que eu sempre menciono aqui: o conceito de Deus determina a vida. O conceito que o indivíduo tem sobre Deus determina a forma com que ele vive. O entendimento que o indivíduo tem a respeito de Deus é que influencia as suas decisões e a forma com que ele se conduz aqui nesse mundo. E assim, então, sempre que a espiritualidade cai, a moralidade cai junto. Não dá para desassociar essas duas coisas, não dá para desmembrar esses dois valores. Sempre que a espiritualidade cai, a moral cai junto. Se você se enfraquece espiritualmente, se você despreza Deus, se você despreza a sua vida de oração, se você despreza a sua vida de leitura da palavra, com toda certeza, uma das consequências é que moralmente você também estará em declínio, você também estará em queda. Não é possível ter uma moralidade em alta, sendo que ao mesmo tempo a espiritualidade está em baixa, está em queda, porque é o Espírito Santo de Deus quem estabelece, quem nos conduz, quem nos fortalece para nós termos uma moralidade elevada que honra o Senhor. Até porque moralidade elevada é interesse de Deus e dos seus filhos, e que está tão distante dos interesses daqueles que desprezam a Deus e que zombam de Deus. E quando, meus irmãos, a espiritualidade e a moralidade caíram ali em Israel, Israel entrou em um estado de deterioração interior gradativo. Eles foram se adoecendo de dentro para fora. Não havia ali um inimigo para tomar território. Não havia um inimigo para vir e roubar os seus tesouros. Eles estavam sólidos. Eles estavam muito bem sedimentados ali na terra naquele momento. As nações ao redor conheciam essa
glória militar, essa glória política, essa glória patrimonial de Israel. Não havia um inimigo de fora para, nesse momento, usurpar a glória da nação. Por causa da queda espiritual e da consequente queda moral, houve uma degeneração de dentro para fora. Era a própria Israel que estava se deteriorando, que estava se consumindo, que estava se prejudicando, que estava se automutilando. E, meus irmãos, existe muita, mas muita semelhança entre o Israel daquele momento com o nosso mundo nos dias de hoje. Nós nunca tivemos tanto materialmente. E, no entanto, nós vivemos de forma tão imoral. E essa prosperidade material da qual nós desfrutamos, ela é perigosíssima, porque nós somos tentados a acreditar que quando tudo vai bem no bolso e na saúde, todo o resto está bem também. É do engano, porque isso é uma armadilha. Porque você pode estar entre os mais ricos dos homens, entre os mais saudáveis dos homens. Se você não estiver bem com o Todo-Poderoso, você está morto. Você está na desgraça. Você está nas portas ou mergulhado dentro do inferno. Por isso essa prosperidade, essa falsa paz material, essa falsa prosperidade física, ela em muito é capaz, é poderosa para nos manter separados de Deus, acreditando que tudo vai bem, obrigado. Por isso você precisa sempre avaliar a sua vida, e não se deixar ser enganado, não se deixar ser seduzido por essa mentira. Está tudo bem lá em casa, não estou tendo sérios conflitos, as contas estão em dias, as que estão mais complicadas são pequenas, se eu administrar aqui ou ali eu vou conseguir administrar, os nossos relacionamentos são até razoáveis, não estou com nenhuma enfermidade grave, nada que um remédiozinho ali baratinho não resolva, então está tudo bem. Mas se você não estiver bem com o Todo-Poderoso, está tudo ruim. E essas coisas que aparentemente estão bem, logo, com toda certeza, elas vão se deteriorar. Porque não é interesse do Senhor você estar bem vivendo longe dEle. Porque, como eu sempre menciono aqui, não é prioridade de Deus o seu bem-estar aqui nesse mundo. A prioridade do Todo-Poderoso é ter você perto dEle, ter você em comunhão com Ele, ter você andando de mãos dadas com Ele. E se Ele perceber que qualquer coisa nessa vida vai competir com Ele, Ele próprio se levantará para tirar isso de você, para atrapalhar isso na sua vida, para te colocar de joelhos e fazer com que você se volte para os pés dEle. Portanto, se você não está bem com Deus, mas está tranquilo, porque as outras coisas vão bem, você pode estar correndo sérios riscos, porque o Todo-Poderoso pode começar a te perseguir. Porque o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus onipotente, o Deus onisciente, Ele pode entrar em briga contra você, para te tirar dessa zona de conforto, para quebrar esses falsos alicerces e te colocar de joelhos diante dEle, para depois te colocar no colo dEle. Por isso, volte para o colo de Deus, não deixe que essas coisas te iludam, não deixe que essas coisas te seduzam, não deixe que essas coisas continuem te enganando. Se tudo está indo bem, mas você não está bem com Deus, nada está bem. E até aquilo que está bem momentaneamente, porque você próprio vai entrar em declínio moral, você próprio vai começar a sabotar a sua própria vida, a sua própria integridade, e você próprio, brigando contra Deus, vai cavar uma cova para você mesmo, até você ser colocado no lugar de Deus para você, que é no colo dEle. Portanto, volte, você mesmo, hoje, atenda esse convite do Senhor, volte-se para o colo do Senhor. Mas Deus, vendo Israel naquela condição, não deixou Israel ali iludido, não. Ele levantou profetas para advertir o povo, chamando o povo para o povo abrir os olhos. Vocês não estão bem. Sabe, essa prosperidade aí fui eu quem dei, mas eu não dei essa prosperidade para vocês se afastarem de mim.
Porque vocês, na verdade, embora aparentemente as coisas estejam assim, muito bem geridas, vocês estão muito, mas muito mal mesmo. E, inclusive, vocês já estão começando a sentir esse mal ali aí no seio de vocês. Porque vocês já estão vendo as mazelas que vocês próprios estão provocando dentro da terra, dentro das suas casas, dentro das suas famílias. Olha lá, olhem, avaliem, por exemplo, os ofícios que regem vocês. Fui eu quem levantei os reis de Israel. Fui eu quem fui eu quem separei toda uma tribo. Fui eu quem ungi os sacerdotes. E o rei, os sacerdotes, eles estão me servindo? Não. Os reis estão lá perdidos, se prostrando diante de outros deuses. Os sacerdotes, eles estão lá totalmente dedicados a ganhar dinheiro, a ficarem poderosos. E para isso, usando essa autoridade espiritual que eu outorguei a eles. Então vocês estão muito mal. E sabe qual é a origem de tudo isso? Sabe por que vocês entraram nesse estado de autodegradação, de automutilação? Ele respondeu lá no capítulo 4, no versículo 6. E Deus então declarou: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, meus irmãos, quando Israel desprezou o conhecimento de Deus, eles entraram em decadência espiritual. Porque não é possível haver saúde espiritual e desconhecimento de Deus. Não é possível haver crescimento espiritual sem conhecimento do Todo-Poderoso. O único conhecimento de Deus, alienado da palavra de Deus, é aquele conhecimento que servirá de base para o juízo final. Deus declarou isso lá em Romanos 1 e em Romanos no capítulo 2. Deus diz que Ele está enfurecido com os homens por causa da imoralidade dos homens. E ninguém será tido por indesculpável, porque Deus, Ele pôs a sua assinatura, Ele se revela na sua criação. E assim então os homens, ainda que sem a palavra e sem conhecerem o Senhor Jesus, ao olhar para a criação, eles são forçados a entender que existe um ser todo-poderoso, um ser perfeito, um ser muito belo. E o homem, ao olhar para si, ele olha para si, ele se vê em descompasso com esse ser todo-poderoso e tão perfeito. E no juízo, esse conhecimento revelado por Deus na sua criação servirá de base para nenhum homem se dizer: eu sou inocente, eu não deveria ser condenado assim. Não, de jeito nenhum. E a coisa se agrava porque há uma revelação de Deus no próprio coração, na consciência do homem. Romanos capítulo 2. Deus grita na consciência do homem: você está em pecado, você é imoral, eu sou santo, não tem como você passar uma eternidade assim comigo, você nesse estado de imoralidade, e eu sendo assim tão justo, tão santo, tão perfeito. As únicas duas revelações de Deus, na criação e na consciência, que estão alienadas da palavra do Senhor, servirão para condenar os homens no dia do juízo final. Para crescimento espiritual, para a vida espiritual, para a saúde espiritual, não há outra fonte de conhecimento, senão essa aqui. Justamente porque ela revela a fonte da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, evangelho esse apresentado nessa palavra, o centro das Escrituras. Mas porque vocês, meu povo, vocês desprezaram o meu conhecimento, perderam a minha palavra, largaram a minha palavra para lá, vocês ignoraram a minha lei e eu também ignorarei os seus filhos. Por isso, quando Israel desprezou o conhecimento de Deus, eles entraram em decadência espiritual, que se seguiu a uma decadência moral, que culminou numa decadência social. A queda espiritual levou a uma crise social sem precedentes. O conhecimento de Deus, meus irmãos, ele é essencial para a vida. E é isso que o Senhor declara para nós nessa palavra. A falta desse conhecimento nos leva à destruição.
nos leva à queda, nos leva à morte. Portanto, nós precisamos, conforme nos ensina o Senhor em sua própria palavra, nós precisamos conhecer a Deus, a partir da sua revelação, para nós vivermos. Eu preciso conhecer a Deus para viver. Você precisa conhecer a Deus para viver. E se nós desprezarmos o conhecimento de Deus, nós não teremos acesso à vida. Mas, embora nós necessitemos tanto conhecer a Deus para viver, o conhecimento de Deus seja essencial para a vida, olha o que a palavra do próprio Deus revela para nós a respeito do conhecimento dele. Salmo 139, versículo 6, nos diz assim: o conhecimento de Deus, ele é elevadíssimo, elevadíssimo. Ele é inatingível. Nós não podemos alcançar o conhecimento de Deus. Está muito alto para nós. Está muito distante de nós. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Palavra do Senhor do mesmo jeito. Mas quer reforçar com o Novo? 1 Timóteo 6,16. Deus habita em luz inacessível. Com seus olhos, com as suas próprias luzes, com a sua própria capacidade, com o seu intelecto, com as suas boas obras, com as suas boas intenções, você nunca vai conseguir descortinar o conhecimento de Deus. Com as suas próprias mãos, com as suas próprias habilidades, com os seus próprios diplomas, você nunca vai alcançar o conhecimento de Deus. E aí isso nos coloca diante de uma crise terrível. Por quê? Porque nós necessitamos conhecer a Deus para viver, não é essa a máxima do texto? Sem o seu conhecimento nós vamos cair em destruição, que vai nos levar para a morte, mas o conhecimento de Deus, que é fonte de vida, está completamente distante de nós. E aí vem a terrível indagação: o que é que eu faço com essas verdades antagônicas entre si? Preciso conhecer a Deus para viver, mas o conhecimento de Deus eu não posso alcançar. O que é que eu vou fazer? Desanimar diante de tal grandeza, diante dessa imensa necessidade, e então apenas esperar em desespero a chegada da minha, então, autodestruição e morte? E aí, meus irmãos, que Oséias 6 surge no horizonte dessa crise, como a luz perfeita no fim do túnel dessa vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Palavra de Deus. Foi o próprio Senhor quem declarou essas palavras em forma de convite. Me conheçam e prossigam em me conhecer. É o próprio Deus quem está fazendo esse convite para o seu povo. É o próprio Deus quem está fazendo esse convite para você ao longo da sua vida, e de uma forma especial aqui hoje, nessa noite. É o próprio Senhor Todo-Poderoso que te trouxe aqui nessa noite para ouvir esse convite. Me conheça e prossiga em me conhecer. Me conheça e insista em continuar me conhecendo. E se Ele próprio é quem faz esse convite, é porque Ele em pessoa quer ser conhecido e pode sim ser conhecido por mim e por você. Portanto, é um convite real e totalmente acessível para aqueles a quem Ele faz esse convite. Mas e sobre a nossa incapacidade diante da grandeza do conhecimento de Deus? Mas e sobre aquela questão lá do Salmo 139, 6? Seu conhecimento é elevadíssimo, é inatingível. E 1 Timóteo 6, 16, Deus habita em luz inacessível. E sobre isso? Deus sabia disso? E Ele resolveu esse problema também? Para superar a nossa própria incapacidade de conhecê-lo, o próprio Deus foi quem se revelou. E Ele se revelou de forma muito especial na sua própria palavra. Ele declarou lá em 2 de Pedro, capítulo 1, 21, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. B.B. Warfield fala que quando você abre a sua Bíblia, a Bíblia aqui impressa, e lê, é o
próprio Deus, Todo-Poderoso, do seu trono de glória, quem está falando com você. Quantos ficam rogando a Deus para que falem com Ele? Como eu gostaria de ouvir a Deus, como eu gostaria que Deus me aconselhasse nisso aqui. Você abre isso aqui e lê, é a voz do Todo-Poderoso, saindo dos seus lábios para os ouvidos do seu coração. Portanto, você carece de ouvir a Deus, quer ouvir a Deus para renovar a sua fé, para renovar a sua mente, para buscar conselho para as suas muitas demandas, lutas e dificuldades aqui nessa vida. Faça isso, ajoelhe-se, leia, e será o próprio Todo-Poderoso, na medida em que você lê essas palavras, o próprio Todo-Poderoso em pessoa, através do Espírito Santo dele falando ao seu coração. Porque homens movidos pelo Espírito Santo trouxeram a palavra dele para nós. E a das mais belas revelações, a mais perfeita de todas as revelações de Deus, quando ele se revelou no seu próprio Filho, no Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E o que há de especial nessa palavra é que essa palavra nos apresenta o Cristo. Compartilhei com os meus irmãos hoje de manhã na aula, usando uma passagem que C.S. Lewis escreveu lá no livro Cristianismo Puro e Simples. E ele então, refletindo e nos chamando para reflexão a respeito da nossa vida espiritual, da nossa vida religiosa, ele então diz o seguinte: nós podemos ter dois alvos aqui nessa vida, dois alvos na nossa busca religiosa aqui nessa vida. Você pode se apegar às regras dos homens, às regras religiosas, as melhores das regras possíveis, as melhores das regras existentes. Se apega às regras, e aí você vai lutar para obedecer essas regras. Faça isso, não faça aquilo outro, deixe de fazer isso, faça isso nessa medida, faça aquilo outro noutra medida, não pise nisso, toque nisso. Se apegue às regras. Você vai se frustrar, porque as regras são muitas. Você não vai conseguir obedecer todas elas, nem de longe. Mas aí você vai conseguir sim, obedecer alguma ou outra. E aí você vai se parecer com as regras, as quais você conseguir obedecer. E isso vai te levar a ser um religioso. Se preocupe com regras, consiga obedecer algumas delas, se pareça com as regras e se torne um religioso. Agora existe um outro caminho, incomparavelmente mais extraordinário. Olhe para Jesus. Entre no discipulado de Cristo. Comece a seguir os passos de Jesus. Leia a palavra do Senhor para saber o que a palavra nos ensina a respeito de Jesus. Comece a se preocupar, não com as regras, mas como é que Jesus agiria nessa situação. Se Jesus fosse o pai desses filhos aqui, como é que ele seria pai desses filhos? Se Jesus fosse casado com essa pessoa, como ele seria marido, como ele seria uma esposa para essa pessoa? Se Jesus fosse um empresário, como é que ele ia tratar os seus funcionários? Se Jesus, à luz do Evangelho, fosse lidar com dinheiro nos nossos dias, como é que ele faria negócios? Aí você foca numa pessoa. Aí é claro que eu penso naquela reflexão que o William Temple, arcebispo de Cantuária, fez há um tempo atrás. Também mencionei hoje de manhã, os irmãos já conhecem. Ele, refletindo sobre essa questão da imitação de Cristo, ele disse o seguinte: não adianta você me dar uma peça escrita por Shakespeare e me mandar escrever alguma coisa desse jeito. O Shakespeare conseguia, eu não. Também não adianta você me dar uma vida, colocar Jesus diante de mim, me ensinar a respeito de Jesus e me mandar viver igual Jesus, imitar os passos de Jesus. Jesus conseguiu viver daquele jeito, eu não. Mas e se o espírito de Shakespeare viesse para mim? Se a genialidade, a inteligência, a criatividade de Shakespeare viessem habitar em mim, aí eu conseguiria escrever as peças que Shakespeare escreveu. E se o Espírito de Jesus viesse habitar em mim, eu conseguiria imitá-lo. Então, isso é extraordinário, porque eu tanto tenho um referencial humano, Jesus de carne e osso, que pisou aqui e viveu aqui nesse mesmo planeta e honrou a Deus em tudo. E ele, quando sobe aos céus, envia o Espírito dele para morar dentro de mim. E ele cuidou para que o seu testemunho fosse registrado. Está aqui,
Espírito Santo conduziu todo esse registro. Eu oro para ver como Jesus reagiria diante de cada uma das situações da vida. Estou então olhando para ele à luz do Evangelho. E o Espírito dele está aqui dentro, incapacitando, matando o velho homem, fortalecendo o novo homem, me capacitando a ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. E assim então, você não será um mero religioso que se tornou parecido com regras. Você será um cristão, porque é um pequeno Cristo, um discípulo de Jesus, porque foca nele e procura se parecer com ele em cada circunstância, em cada situação da vida. Mas para isso você precisa conhecê-lo. E para isso existe um convite. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Me conheçam e continuem me conhecendo. Me conheçam e não se deem por satisfeitos. Uma vez que me conhecem um pouco de mim, ou já conhecem muito de mim, ainda é pouco. Continuem procurando me conhecer e continuem me procurando me conhecer e continuem procurando me conhecer. E esse, meus irmãos, é o melhor convite já feito na história da humanidade. Da humanidade não, na história da criação universal. Por isso é um convite irrecusável. Quantos convites menores já foram feitos? Aliás, todos os outros convites que já te foram feitos aqui são menores do que esse. E quantos você já atendeu? E atendeu lisonjeado, e atendeu emocionado, e atendeu cheio de fervor, e atendeu feliz, alegrinho da vida. Como você se porta então diante do mais extraordinário, do mais belo, do mais perfeito, do mais importante de todos os convites? Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus falando para você: me conheça e continue me conhecendo, e insista em querer me conhecer cada vez mais, mais e mais. E aqueles que aceitarem esse convite, disserem sim para esse convite: sim, Senhor, eu quero te conhecer, sim, Senhor, eu já te conheço, mas eu não estou satisfeito, eu sei que tem mais, eu quero te conhecer mais e mais e mais. Segundo o texto, os que disserem sim para esse convite desfrutarão de bênçãos incomparáveis, bênçãos que não serão encontradas, que não serão extraídas, que não serão recebidas em nenhum outro lugar nessa existência e no porvir. E interessante, meus irmãos, que o Senhor, Ele não nos chama apenas para conhecê-lo, Ele nos chama para nós prosseguirmos em conhecê-lo depois de conhecê-lo. Deus está falando aqui sobre um estilo de vida de busca do conhecimento de Deus. Ele nos chama para um estilo de vida, para uma postura contínua, permanente. Eu sou alguém que quer conhecer o Senhor. Eu sou alguém que vive para conhecer o Senhor. Eu sou alguém que vive olhando para Jesus em tudo. Nos meus negócios, na minha família, nas minhas emoções, com os meus filhos, no meu casamento, em tudo. Eu estou assim, o tempo inteiro, focado, com os meus olhos fitos no Senhor, querendo conhecer Jesus, querendo conhecer Jesus. Para cada situação, para cada experiência, para cada acontecimento, eu olho para Jesus, para saber como é que Jesus reagiria nisso aqui, para saber o que Jesus falaria para essa pessoa, para saber como Jesus se relacionaria com aquele outro indivíduo. Isso também, meus irmãos, é totalmente possível, porque o nosso Deus, Ele é fonte de conhecimento inesgotável. Olha o que nos diz Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. De novo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Deus não é sem graça, não, a ponto de um dia você saber tudo a respeito dele. Já pensou passar a eternidade diante de um Deus assim, limitado? Vai chegar um momento na eternidade que você vai saber tudo a respeito desse Deus limitado. E aí a eternidade vai ser uma repetição de fatores que se repetem, que se repetem, que se repetem.
Porque já sei tudo sobre esse Deus, já conheço tudo que se pode conhecer a respeito desse Deus, porque chega uma hora que dá, né, na eternidade. Então agora, os próximos anos, todos a eternidade vai ser repetindo isso aqui, sabe, no loop constante. Chega uma hora que fica sem graça. Quando você vai assistir o filme a segunda vez, já não tem mais a mesma graça da primeira vez. Na 14ª vez, sabe, aí uma eternidade, uma repetição constante, eterna, de tudo aquilo que eu já soube sobre Deus, e não há possibilidade de mais nada novo a respeito dele. Não, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quando a gente olha lá para os originais das Escrituras, essas duas palavras que foram traduzidas nas nossas Bíblias, para as nossas Bíblias, insondáveis, inescrutáveis, lá no original grego, você tem a palavra anexneuretos e anexikniastos. Que é isso? Não importa a palavra em si, mas aquilo que os leitores e ouvintes de Paulo entenderam há 2000 anos, quando Paulo escreveu essas palavras. Paulo mandou essa carta lá para os irmãos em Roma. Alguém recebeu essa carta e leu. Ele entendeu algo extraordinário, quando ele viu o conhecimento de Deus, ele é anexneuretos e ele é anexikniastos. Ele entendeu uma coisa. E quando ele pegou aquela carta e chegou diante da igreja e leu, eles também entenderam. E o que foi que eles entenderam quando Deus declarou essas verdades a respeito do conhecimento sobre ele? A ideia dessas duas palavras é a seguinte: o conhecimento de Deus, ele é tão profundo, mas tão profundo, ele é infinitamente profundo, que você pode mergulhar, você nunca, por uma eternidade toda, e a próxima eternidade, você nunca vai chegar no fim. Ou seja, você nunca vai conseguir explorar tudo. E a outra palavra, conhecimento de Deus, ele é tal qual um solo rico em minérios preciosos. E os minérios preciosos ali, eles existem naquele solo de forma infinita, de forma ilimitada, de forma que você pode cavar, você vai estar tirando minério, você vai cavar, você está tirando ouro, você está cavando, você está tirando ouro. Você vai passar uma eternidade, 2, 3 eternidades, você nunca vai chegar na metade sequer. Porque as riquezas de Deus, as riquezas do conhecimento de Deus são ilimitados, são infinitos, tal qual a pessoa do próprio Deus, e isso vai pôr muita, mas muita graça na eternidade, porque sempre teremos fonte de prazeres renováveis, de alegria renovável na pessoa do Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, esse estilo de vida para o qual o Senhor nos chama, esse estilo de vida em que nós nos dedicamos a conhecer mais e mais o Senhor, é um estilo de vida riquíssimo, é o mais rico de todos os estilos de vida. E se nós aceitarmos esse convite, nós passaremos toda essa vida e depois viveremos toda a eternidade conhecendo a Deus e nunca esgotaremos o seu conhecimento e o conhecimento a respeito dele. E isso faz com que a jornada com Deus seja o estilo de vida mais próspero, alegre e dinâmico possível aqui nesse mundo e no porvir. Portanto, a riqueza de Israel não estava nas fronteiras alargadas, nas muitas terras conquistadas, no poderio do seu exército e nas divisas que eles conquistavam com o exército e com as fronteiras expandidas. A riqueza de Deus era justamente a que eles estavam abandonando, porque não estavam mais se dedicando a conhecer o Senhor. De igual forma, a sua riqueza não está no seu carro novo, o saldo da sua conta bancária, caso exista, não está naquilo que você pode conseguir com a sua extraordinária formação, com a sua grande habilidade para fazer e gerir os negócios. Não. Essas coisas têm o seu valor, mas a verdadeira prosperidade, que traz a verdadeira alegria e te coloca no mais dinâmico processo de vida, está na busca pelo conhecimento do Senhor Jesus. Quando a sua vida, portanto, estiver sem graça e sem sentido, lembre-se desse convite. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E se a sua vida está sem graça e sem sentido nesse momento,
pode ser que você não esteja aplicando a sua vida a desfrutar dessa busca por esse conhecimento. Pode ser que, à semelhança de Israel, você também esteja seduzido pelos ganhos dessa vida e se deixando ser iludido pelas prosperidades desse mundo e perdendo a verdadeira das prosperidades, que é o conhecimento e o relacionamento íntimo e pessoal com o Todo-Poderoso. Ou até mesmo as lutas, os dissabores dessa vida, talvez até mesmo consequentes do abandonar o Senhor em algum momento, estão te mantendo preso, distante da busca por esse conhecimento. E assim então, quando a sua vida estiver sem graça e sem sentido, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Se quer ter uma vida próspera, verdadeiramente alegre, uma vida assim dinâmica, nada de sem graça, nada de marasmo, nada de mesmices, aquela vida da qual você desiste em alguns momentos, a coisa que ficou chata, a coisa que ficou sem graça. Não, você quer essa vida próspera, alegre, dinâmica? Abra o seu coração para conhecer Jesus. E se você já conhece Jesus, prossiga em conhecê-lo, porque ele ainda tem muito, e muito, e muito dele próprio a revelar para você mesmo nessa sua jornada de caminhada com ele. Feche seus olhos, ore a respeito disso ao Senhor. Quando você ouve essas palavras, você ouve elas como um convite de Deus para você? Se sim, é o próprio Espírito Santo de Deus, usando a palavra revelada por Ele mesmo para o seu coração nessa noite. E, embora seja um convite para a igreja, que sempre é para o corpo de Cristo, é também ao mesmo tempo um convite para você, feito pelo Senhor, para você, te chamando pelo nome para esse convite. E qual é o nível desse convite para você? É o convite para alguém que já conheceu o Senhor um dia, mas que hoje se encontra longe do Senhor e, portanto, estagnado nessa busca pelo conhecimento. O Senhor está te chamando a voltar a conhecê-lo e a desfrutar do conhecimento dele. O Senhor está te chamando nessa noite para você se reconciliar com ele, para você voltar para os pés dele, para você voltar para os braços dele. Você vai recusar esse que é o melhor, o maior de todos os convites? Ou o seu convite nessa noite é: eu nunca soube nada a respeito de Jesus, eu só sei de Jesus por causa da religião, por causa da minha tradição familiar, por causa daquilo que eu ouvi as outras pessoas falando, mas eu nunca conheci Jesus pessoalmente. Eu nunca tive essa sensação de me ajoelhar diante de Jesus, orar no nome dele e sentir ele aqui em mim. Eu nunca tive. Então esse é um convite de Jesus te chamando a que você entregue a sua vida para ele. Jesus chamando você a você se render para sempre aos braços dele, ao governo, ao cuidado dele sobre a sua vida. Ou sim, você conhece Jesus, tem caminhado com ele, mas ouve essa palavra de Deus como um convite para você nessa noite. É o convite para os servos de Deus que estão a serviço do Senhor, vivendo diante do Todo-Poderoso. Não estagna não estaciona não acha que já deu, não acha que está bom, porque o Senhor é fonte de conhecimento inesgotável. Há mais alegria no Senhor, há mais unção no Senhor, há mais dons disponíveis no Senhor, há mais serviço no Senhor, há mais e mais e mais vida no Senhor. Se você ouviu o convite de alguma forma ou de outra do Senhor para você nessa noite, quero orar com você, assim como eu próprio aqui me coloco na presença do Senhor por também ter ouvido esse convite. Convido você a ficar de pé para nós orarmos juntos. Ore ao Senhor a respeito da forma desse convite que você próprio ouviu. Se é para se entregar a Jesus, fala: Jesus,
eu não entendo muito bem disso, mas eu entrego a minha vida para o Senhor. Toma a minha vida, Jesus, eu quero sentir essa alegria, eu quero sentir essa vida, eu nunca senti, mas eu acredito que tem essa vida no Senhor. Fala com as suas próprias palavras para Jesus, e se você tiver dúvidas a respeito disso, pode me procurar depois do culto, pode procurar esses irmãos que estão aqui para conversar a respeito disso, procure saber quem são os líderes da igreja, procure para saber mais a respeito disso. Nós teremos a maior alegria em te ajudar nisso. Se você ouvir esse convite nessa noite, estando longe do Senhor, volte-se para o Senhor, reconcilie-se com o Senhor, confesse os seus pecados. Jesus, eu me afastei do Senhor naquele momento, eu me afastei do Senhor ao fazer isso ou aquilo. Senhor, eu nem sei mais quando foi que eu me afastei do Senhor, eu sei que eu estou ouvindo o Senhor me chamando e minha resposta é sim. E se você ouve esse convite, Senhor, eu te conheço, estou nesse caminho, mas eu quero mais. Renova a minha alegria, o meu prazer, a minha paixão pelo Senhor, pelo teu reino. Oremos, ore por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, tem misericórdia de nós, porque nós somos tão pequenos, tão limitados, e como nos diz a Tua palavra, o conhecimento do Senhor, ele é inatingível pelas nossas próprias capacidades. Mas o Senhor, tendo misericórdia de nós, foi o Senhor quem se revelou, e nessa noite é uma noite dessa revelação do Senhor para nós. Quando o Senhor se coloca, estando já aqui entre nós, nos convida a que nós te conheçamos e prossigamos em te conhecer. O Senhor está ouvindo cada uma das orações, o Senhor está vendo qual é o momento em que cada um dos que aqui estão se encontram. Ouça os sims que estão sendo dados ao Senhor, vá com o conhecimento do Senhor para cada um dos nossos corações, para cada uma das nossas vidas, em o nome santo do Senhor Jesus.